Bom dia, amigos. Aqui estamos novamente para orarmos juntos pela união, pela paz, pela compreensão, pelo nosso esforço em combater os nossos impulsos inferiores, colocando sempre o esforço, a vontade e o esforço em nossa transformação moral. Meus amigos, convido a todos a orarmos, pedindo a Deus, nosso Pai bom, justo e misericordioso, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, para que possamos fazer com que este pequeno trabalho do estudo do teu Evangelho possamos, Senhor, refletir sobre o assunto estudado e pedimos para que possamos passar com clareza, com muito amor e com muita vontade de que todos nós possamos pensar em nossa reforma moral. Senhor Jesus, nos abençoe neste nosso pequeno encontro de amor e pedimos a união nossa pelo pensamento, pelo coração, para que possamos juntos entender os teus ensinamentos, Senhor, e no nosso dia a dia conseguir colocar um pouquinho em prática as virtudes da paciência, do perdão, de se colocar no lugar do outro antes de tomarmos as nossas decisões. Seja conosco, Senhor, e te pedimos para que possamos ser transparentes. Possamos ser, Senhor, um dia humilde, mas dai-nos a força, Senhor, de combatermos o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia, o ódio, a raiva. Pedimos isso, Senhor, e que possamos, então, com a tua bênção, com a bênção de Deus, com a bênção de Jesus, com a bênção e a participação de todos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, pedimos, Senhor, a tua bênção, para que todos nós possamos, ao terminar esse nosso pequeno bate-papo em torno do teu Evangelho, possamos refletir e começar o esforço de sermos mais humanos e mais compreensivos. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que trata-se com o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo que trata-se da reencarnação, que nós já comentamos nesses vídeos todos sobre a reencarnação. E vamos continuar, né? Hoje nós vamos falar do item 20, também sobre a reencarnação, porque muitas pessoas não entendem que hoje eu, como pai,
na próxima reencarnação, eu vou ser pai de outros, em outras reencarnações. Né? Hoje, a minha mãe, na presente reencarnação, amanhã ela vai ser mãe de outros seres, de outros filhos. Então, as pessoas que não estudam, né, e não diferencia o espírito é espírito e o corpo é o corpo, e que eu sou pai na presente reencarnação de 3 filhos. O Osterval, como espírito imortal, reencarnado em uma família em que, em vez de eu ter 3 filhos nesta reencarnação, a outra reencarnação eu posso ter 10 filhos. O Osterval, espírito. E eu gosto desses 3 meus filhos. Mas poderia eu ser inimigo de um desses 3 filhos, que é o que não acontece, mas poderia acontecer. Um espírito inimigo que veio na presente reencarnação com meu filho e nós não acertamos. Então, eu tenho uma afeição por esses 2 filhos e amo esses 2 filhos que nós estudamos ontem. E tenho uma afeição muito grande por um vizinho que foi mais pai do que meu próprio pai, muitas vezes. Então, nós estamos vendo a afeição espiritual e não os laços carnais, os laços consanguíneos. Então, numa outra reencarnação, o Osterval poderá vir como pai, como homem, o espírito Osterval, e ter uma família com 10 filhos. Mas a afinidade ou amor poderá continuar com esses 2 filhos da presente reencarnação e com nenhum dos outros, das outras reencarnações. Então, nós temos que diferenciar o que é o espírito e o que é a matéria. O corpo é corpo, carne é carne, espírito é espírito. E nós temos que ver também que a afeição, o coração, o sentimento, é isso que nós vamos conquistando, então, a família pelos laços espirituais. É esse que é infinito. Pode ter daqui 100 reencarnações. Essa ligação minha pelo afeto é infinita, porque eu conquistei, ora, essa minha afeição está desencarnada ou encarnado, mas não quebra, é infinito. Então, é isso que vai falar, então, esse item 20 sobre a reencarnação. Então, esse capítulo é muito interessante. Todos que estão com o livrinho na mão, nós estamos estudando juntos, nós estamos procurando aprender juntos. Eu tenho muita coisa para aprender, todo mundo tem muita coisa para aprender. Não paramos de aprender, nunca, em assuntos ligados às coisas espirituais, em assuntos ligados às coisas materiais, o aprendizado ele é infinito. Então, nós vamos procurando conhecer sempre. Sempre que nós aprendemos, isso é patrimônio nosso.
Isso aí não é destruído nunca. Em várias reencarnações, o que é meu de conhecimento é meu. Agora, os nossos procedimentos, infringindo as leis materiais, infringindo as leis espirituais, nós vamos ressarcir os nossos débitos. Então é isso que fica claro quando nós estudamos essa diferença do corpo carnal e do corpo espiritual. Então, nós sempre vamos ressarcir nossos débitos. Então, quando infringimos as leis divinas, quando causamos prejuízos aos nossos irmãos perante Deus, nós temos que ressarcir essa dívida com Ele. Seja na presente reencarnação, perdoando, refazendo o mal que eu fiz, se possível na presente reencarnação, se eu o roubei, se eu tomei a mulher dele, se eu caluniei, eu preciso conseguir, se possível, na presente reencarnação. Senão esse débito é meu. Eu vou sofrer as consequências em outro corpo, em outras reencarnações, mas o meu espírito, ele sabe, ele está preso num outro corpo, mas ele sabe o porquê que ele está preso ali, e o corpo preso juntamente com ele, ele tem a noção que ele está passando por uma prova para crescer, ou ele está resgatando um débito através de uma expiação brava, através de uma deficiência que o incomoda muito na presente reencarnação. Então, nós vamos ler o item 20 sobre esse capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que está muito claro sobre a reencarnação. O espírito reencarnando em outro corpo e em diversos mundos, como afirma Jesus, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, as nossas moradas depois desse corpo é a morada na erraticidade, enquanto não reencarnamos em outro corpo ou em outros mundos. A erraticidade é o plano espiritual, a morada do espírito imortal, aguardando uma nova reencarnação. E na erraticidade, o espírito com o perispírito, que é uma camada semimaterial, ele fica na erraticidade numa das várias moradas que Jesus alerta na erraticidade do seu corpo. E às vezes uma próxima reencarnação em vários outros mundos demora séculos. Por isso que nós precisamos aproveitar a presente reencarnação. Não vamos modificar da água do vinho, da água para o vinho, mas podemos já começar a trabalhar com a nossa transformação moral. Como fez assim Paulo de Tarso. Na própria reencarnação, ele modificou o seu modo de pensar, o seu modo de agir e aderiu à bandeira do Cristo. Então, é livre-arbítrio, é para cada um. E Paulo nos fala que não é fora da igreja, não é eu ir toda hora na igreja que há a salvação, que vai haver a minha transformação. Eu posso ir na igreja o dia inteiro. Não é fora da verdade que há salvação. Eu posso achar que a minha verdade é a minha verdade, mas é minha verdade, não é a verdade realmente. As verdades filosóficas, essas são as verdades. Ninguém muda. Então não é fora da verdade a minha religião, não. Segundo Paulo, não é fora
da igreja que é a salvação, que é a sua transformação moral, a sua transformação de caráter. Não é frequentando uma igreja. Não é falta da verdade que é a salvação, porque a minha verdade muitas vezes é para mim, não é para o outro. A minha religião é para mim, mas e para o outro? A verdade é realmente a verdade filosófica. Então não é fora da verdade, segundo Paulo de Tarso, que é a salvação. Que eu, com a verdade, preciso ver se eu fiz uma transformação. Como que está o meu caráter? Eu defendo uma religião. A minha é verdadeira, mas e o meu caráter? E a minha transformação? E o meu modo de pensar? E o meu modo de agir com os meus irmãos perante Deus? Então não é segundo Paulo. A Igreja Católica fala São Paulo. Então não é fora da verdade que é a salvação. Segundo Paulo fala, fora da caridade, que não há salvação. E o que é a caridade? A caridade é o amor. O amor incondicional, que na presente reencarnação, nós ainda, na qualidade de espíritos imperfeitos, nós ainda estamos aquém da caridade, do amor incondicional. Amar sem condições. Então, Paulo fala, fora da caridade não há salvação. E é isso que nós estamos tentando investir na presente reencarnação, o amor incondicional. Eu amo porque eu amo, independente de raça, de cor, de idiomas, de cultura, de posição financeira. E aí me pergunto, mas você consegue tudo isso, Servão? Não. Eu sou apenas um estudioso. Eu sou apenas um preletor. Estou apenas passando. Por passar bastante, vai me chamando a atenção. Um professor que passa bastante, ele acaba decorando, ele acaba conhecendo aquilo. E de tanto conhecer, pode ser que ele consiga praticar um pouquinho. Então, é isso que nós vamos observando. Jesus é o nosso mestre e modelo aqui. Então, Jesus é o mestre. É o Rei dos Reis. Não tem outro. Deus é o soberano. Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Jesus é seu filho, nosso irmão maior, nosso mestre dos mestres, nosso mestre modelo guia. Então, Jesus é o mestre. Nós aprendemos com o mestre. Então, quem aprende com o mestre é discípulo. Um aluno numa sala de aula, ele está aprendendo com o professor. Então, o professor é seu mestre. Ele é seu discípulo. Esse aluno, ele sai dali e vai fazer uma faculdade, vai se tornar professor. Então, ele passa a ser apóstolo. O apóstolo aprende com o mestre e divulga o que aprendeu com o mestre. Então, nós aprendemos com o mestre, somos discípulos. E estamos tentando ser apóstolos. Nós somos apóstolos, nós estamos divulgando a doutrina do mestre. É isso. O mestre, o discípulo e o apóstolo. Então eu estou divulgando, estou ensinando. Estou sendo um pequeno mestre aqui, estou sendo um professor, divulgando a doutrina espírita.
mas estou sendo um apóstolo também de Jesus, porque eu estou aprendendo com Jesus e estou divulgando a sua doutrina. Então é esse o entendimento que nós temos do mestre, do discípulo e do apóstolo. Né? Mas não me titular, eu sou um apóstolo de Jesus. Não, o significado é o divulgador. O mestre é o que ensina, o discípulo é o que está aprendendo com o mestre, e o apóstolo é o que está divulgando o que se aprendeu com o mestre. É esse o entendimento que nós temos. Mas nós não devemos nunca ser prepotentes e orgulhosos e ser vaidosos. Isso a doutrina cristã nos ensina a nós combatermos essas nossas inferioridades para crescermos moralmente. Então, nós vamos ler o item 20. Vou ler bem pausadamente para que todos nós possamos refletir isso que eu já expliquei sobre ter vários pais, várias mães, para nós não termos temor, porque o espírito adquire a afeição, independente de ser laços consanguíneos. É isso que nós vamos formando a família espiritual. O amor, a união fraterna, isso sim é para sempre. É isso que nós estamos devagarinho trabalhando com a solidariedade e a fraternidade para que possamos, como alguém já na presente reencarnação, se tiver com os laços sanguíneos, ótimo. Mas tentar conseguir amar o máximo possível, sem interesse, as pessoas com as quais nós relacionamos. É esse o nosso trabalho. Vamos lá, então. O item 20. O temor do aumento indefinido da parentela. Porque é o exemplo que eu dei, né? De ser pai hoje de 3, amanhã eu sou de 20. Então eu vou ler para refletir. Então vocês vão refletir comigo, que eu estou lendo rapidamente, e amanhã a gente comenta mais um pouquinho esse item, se for necessário. Tá? Eu sempre coloco à disposição o meu e-mail, admosterval@gmail.com, vivenciaglobal@gmail.com, para tirar dúvidas. Ok? Então vamos lá. Vou ler pausadamente e amanhã a gente volta a comentar e passar para o item 21, porque nós não temos pressa. Ok? Então vamos lá. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. O pai que tem vários filhos ama-os, pois menos se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento do fato de um homem ter tido 10 reencarnações. Não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre
senão os mesmos objetos de sua afeição. Pode ter sido pai meu pai, mas pode ser que eu não encontre esse pai na presente reencarnação, porque não houve a ligação afetiva, né? Então, ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição. O que é amor, o amor é indefinido. Temos o respeito. Foi meu pai pelos laços consanguíneos. Eu gosto dele, eu desejo por ele. Nós desejamos para que todos galguem um dia a condição de um espírito celestial. Mas a afeição, está falando a afeição do sentimento do coração. Às vezes nós não temos essa ligação infinita, porque a ligação é a afeição do coração, né? Então, ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Então, é isso que deixa claro esse item 20, para nós não temermos de ter sido pais 1.000.000 de vezes. Nós, sim, deixamos as nossas marcas por onde passamos. É isso para nós refletirmos. E amanhã nós comentaremos novamente sobre esse aspecto, de nós treinarmos sobre o amor incondicional e o desprendimento pelas coisas da matéria, viver a matéria, gozar a matéria, mas pensar na vida futura, vivendo o homem do mundo, gozando os prazeres do mundo, mas com muita cautela para não infringir as leis divinas. Meus amigos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações da humanidade. Vamos vibrar pela união das famílias. Vamos orar pela união dos povos e pelas comunidades familiares. Vamos vibrar e vamos nós fazer esse esforço para angariar amigos, para ser amigos de Jesus, porque Ele é o nosso amigo. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, para não faltar com a caridade com os nossos familiares e com os nossos irmãos, com os quais nós relacionamos na sociedade, na família, no nosso trabalho profissional. Fiquem com Deus, um grande abraço e amanhã estaremos aqui novamente para esse bate-papo fraterno e solidário para com todos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.